Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer. Ei você, leitora do Portal do Holanda, seguidores maravilhosos do Portal do Holanda. Hoje é segunda-feira, aí você já sabe, né? É meu dia favorito. Estou começando tudo de novo e começando em alto estilo, tá? Porque hoje eu recebo uma grande, renomada, reconhecida profissional da medicina no estado do Amazonas, a doutora Maria Paula Gomes Mourão. A doutora é médica infectologista e vem abordar um assunto que está mexendo com a cabeça. E reparem só, vamos falar de uma infecção, né, causada por um peixe e que está mexendo com a cabeça das pessoas. Dá para entender um negócio desse? Mas a doutora está vindo aqui para explicar para a gente como é que uma infecção chamada urina preta, na verdade a doença de Hef, mas popularmente todo mundo só conhece como urina preta, e que bagunçou a cabeça e a vontade, atrapalhou a vontade de um monte de gente. Vocês não devem estar entendendo nada, não se preocupe, vocês vão já entender tudo que eu estou falando. Eu estou falando de uma infecção. Agora, olha, eu tenho que dizer para vocês quem é a doutora Maria Paula. Ela tem graduação em medicina pela Universidade Federal do Amazonas, residência médica em infectologia pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, especialização em dengue pelo Instituto Pedro Cury, doutorado em medicina tropical pela Universidade de Brasília e capacitação em educação em saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ela atua como médica e pesquisadora da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, onde lidera o grupo de pesquisa Núcleo de Investigação em arboviroses, roboviroses e viroses emergentes do Amazonas. A doutora Maria Paula, ela tem experiência na área de pesquisa clínica com ênfase em medicina tropical, atuando principalmente nos seguintes temas. Lá vai: ensaio clínico com drogas, malária vivax grave, vigilância sindrômica, dengue, febre por oropoche, febre por maiaro, hantavirose, arboviroses e doenças infecciosas emergentes. Ela também é professora adjunta da Universidade do Estado do Amazonas, atuando nos cursos de graduação em medicina e de pós-graduação em medicina tropical. Hoje, nesse momento, ela está responsável pela pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da Universidade do Estado do Amazonas e pela coordenação técnica do Grupo Gestor de Enfrentamento à Covid-19 da Universidade do Estado do Amazonas. Eu geralmente, viu, doutor, eu não leio todo esse resumo profissional, mas como se trata de um episódio, de um acontecimento em Manaus, que fez com que as pessoas, até hoje, uma cidade onde o peixe faz parte da nossa gastronomia diária, de repente os manauaras, os amazonenses pararam de comer peixe. Então, isso se tornou uma tragédia do ponto de vista humano, mas também, doutora, do ponto de vista comercial. Sim. Tem muita gente tendo prejuízo que não é brincadeira. O que é essa tal de urina preta? Doutora, conte o histórico medicinal dela. Vamos lá. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigadíssimo, Humberto, pela oportunidade. Prazer de recebê-lo, aqui, doutora. E toda a equipe do portal. A doença de Hef, como é o nome que se dá a esse agravo, ela foi descrita desde 1923, começou lá no Mar Báltico, na Alemanha, por isso ela tem esse nome diferente. E é uma doença causada a partir do momento que o ser humano come um peixe ou um crustáceo, pode ser um fruto do mar também, não precisa ser só o peixe de água doce,
que foi contaminado por uma substância que até hoje não se sabe exatamente o que é. Então o peixe pode ser... É uma toxina, né, doutora? Essa substância ou esse micro-organismo ou essa planta produz uma toxina no peixe. E essa toxina, ela é resistente à temperatura, ao cozimento, ao limão, a qualquer outro produto que a gente possa usar na nossa culinária. E quando o ser humano ingere esse peixe, contaminado então pela toxina, essa toxina faz a destruição das nossas células musculares. Então, isso a gente entende que o principal sintoma da doença de RAF ou da rabdomiólise, como é o nome técnico, é dor muscular intensa, como se você tivesse levado uma surra, o corpo inteiro dói. A senhora pode dizer, doutora, quanto tempo depois que a pessoa ingere o peixe começa isso? É muito rápido, Humberto. Os casos que nós acompanhamos aqui, eles começam a aparecer entre 24 e 48 horas depois da ingestão do peixe. É rápido, que é uma toxina que já está formada no peixe quando o homem ingere. Então os quadros podem ser bem rápidos, menos de um dia até. E aí o paciente começa a sentir muita dor, muito cansaço, não consegue andar, não consegue se movimentar sem sentir dor. E essa musculatura que é destruída pela toxina, a proteína do nosso músculo acaba se acumulando nos rins. E por isso faz com que a cor da urina fique escura. A urina, na verdade, está tingida pela proteína muscular que foi destruída, a mioglobina. Para além disso, é uma doença com evolução absolutamente benigna. A gente conseguindo reconhecer que houve a ingesta de peixe e que logo em seguida houve o quadro clínico de dor, de cansaço, de fadiga muscular. E se a gente rapidamente consegue melhorar a hidratação do paciente e estimular a urina, esse produto proteico todo hidratação é tomando água, né? Hidratação tomando água, soro endovenoso. Todos os casos a gente conduziu com hospitalização. A doença evolui muito bem, não há prejuízo do rim a longo prazo. Então a evolução é muito rápida. Uma outra coisa que a gente observa não é a primeira vez que isso acontece no Amazonas. Os primeiros casos nós vimos aqui por volta de 2006, 2007 aproximadamente, e desde lá aconteceram já 8 surtos. E não causou esse pânico todo, Exato. Não é, doutora? E aí foi o que eu lhe disse na primeira vez que nós conversamos sobre isso. Nós temos hoje um inimigo comum, que são as redes sociais mal utilizadas por pessoas Os sabidos que não têm... da internet, Exato. doutora. Os sabidos da internet. Pessoas que não têm conhecimento para falar do que elas falam. Né? E aí acabam gerando pânico, disseminando pânico e causando toda essa sorte de problemas que você está dizendo. Numa época que nós estamos vulneráveis ao pânico, né? Numa época né? que a gente já não está legal. A legal. gente saiu de uma época aí doida. A gente ainda não está legal. Todo mundo com medo e de repente isso. Exato. Então o amazonense hoje ele vive esperando a próxima peste, né? Porque nós já tivemos a Covid, nós tivemos o problema do peixe, aí depois veio o problema do tucumã. Aliás, o tucumã veio antes do peixe. Foi. Aí depois veio o queijo coalho. Mas as pessoas não entendem que são coisas pontuais. Tirando a Covid, que é uma pandemia, todas essas outras questões são situações pontuais que acontecem em determinadas localidades. As doenças transmissíveis por alimento, raramente elas têm capacidade de se expandir, assim como é uma pandemia de uma infecção respiratória, por exemplo. Porque é limitada, é quem comeu aquela espécie que estava contaminada. Você contava para mim de uma situação, aliás, o colega feirante que conversou conosco contava para a gente de uma situação em que uma família se alimentou de vários peixes diferentes e poucas pessoas tiveram casa. Sim. Então ainda tem isso, não é todo mundo que come aquele peixe que vai ter problema. Agora me diga uma coisa, já que a senhora falou nos peixes, essa mesma figura e essa pessoa disse pra gente que 80% dos peixes de cativeiro consumidos em Manaus vêm de Boa Vista, em Roraima, e de Porto Velho, em Rondônia. Somente 20% dos peixes
locais são consumidos aqui. Eu lhe pergunto o seguinte: o tambaqui foi para Berlinda, porque é o tambaqui que vem de Porto Velho e vem lá de Roraima. E é o peixe mais gostoso, que está na preferência de todo mundo. Nos fale uma coisa, essa história de que o tambaqui de cativeiro não tem problema com essa toxina, né, a doença de RAF, e os selvagens que têm essa doença, é isso? Esclareça isso. Humberto, a gente não sabe muita coisa sobre a doença de RAF, mesmo ela já tendo sido descrita há tantos anos, não se tem certeza de muita coisa, porque a investigação dessa doença é muito difícil. Imagina, você tem quer dizer, a pessoa ingeriu o peixe, 1 ou 2 dias depois ela adoece. Se você vai atrás para investigar, aquele peixe não existe mais. É verdade. Aquele peixe já foi. Ou todo mundo já comeu, ou jogou fora, já verdade, era. Sim. Então você vai em quem vendeu o peixe. Mas pode ser que os outros peixes que estão à venda ainda não estejam contaminados. Então, rastrear a causa é muito complicado. Missão você impossível, doutora. Por isso que até hoje a gente não tem muitas certezas. O que a gente sabe? O que a gente sabe com o acúmulo de surtos vividos, e essa doença caiu na infectologia porque ela se apresenta na forma de surto, porque não é uma doença infecciosa, não tem infecciosa. Não, até onde a gente sabe, não tem uma bactéria envolvida, não tem um vírus envolvido. Até onde a gente sabe, não. Mas caiu na infectologia porque, classicamente, a infectologia é o braço da medicina que trabalha com investigação de surto, né? Por doença respiratória, por doença alimentar, por doença transmitida por mosquito, ou pelo açaí, o que quer que seja. Então, o que a gente sabe? Que essa doença costuma acontecer geralmente na época do ano em que as águas começam a baixar. Isso todo ano, né? Sim, sim. Teoricamente, todo ano. Sim. Tem ano que aparecem mais casos, tem ano que não aparece caso nenhum. Claro. Ou se aparece algum caso, ninguém fica sabendo. Claro. Oficialmente, ele não é detectado. Eu nunca tinha ouvido falar, eu lhe falo francamente, eu como jornalista, praticante, eu nunca tinha noticiado, convidado ninguém para eu entrevistar para falar de urina preta. Sim. Esse ano eu tive que fazer isso. Olha, Humberto, eu tenho 20 anos de exercício da medicina. Ao longo desses 20 anos, eu devo ter acompanhado não mais do que 4 ou 5 pacientes com doença de RAF. Olha só. E nenhum morreu. E a senhora vê, né, doutora? A feira lá da Manaus Moderna, ninguém está indo mais comprar peixe. E vou lhe confessar uma coisa. Eu fui em 4 restaurantes ao longo dessa semana que passou. Em todos eles disseram: peixe aqui ninguém pede, peixe aqui ninguém quer. E fui em 2 restaurantes de nível elevado e fui num outro restaurante, esses que as pessoas se servem, eu perguntei lá: escuta, cadê o peixe aqui? Não, a gente, por enquanto. E fui num outro que o peixe é o maioral lá na gastronomia. O cara está tendo prejuízo. Exato. Doutora, não tem prazo de validade para acabar com esse negócio? O que a senhora tem para dizer para a população que parou de consumir? Então, o que a gente sabe é que esse fenômeno acontece junto com a descida das águas, seja o que for que causa ele. Se concentra quando as águas começam a baixar. E por que os peixes de viveiro não são afetados por isso? Porque os peixes de viveiro não sofrem a influência da subida. Quer dizer, é fato então, né? Águas. Sim. O peixe de viveiro não tem problema. Nós não temos casos relatados com peixes de viveiro. Exatamente por eles estarem num ambiente controlado, com água, com alimentação, com tudo, e não sofre essa influência que nós temos aqui da cheia e da vazante. Doutora Maria Paula, me diga uma coisa. Tem alguma diferença? Porque já veio aqui pessoas que disseram o seguinte, que geralmente o peixe selvagem, o rabo dele é todo mordido por piranhas, etc. As pessoas olham e dizem: isso aqui é selvagem. Tem alguma maneira da gente distinguir o peixe de viveiro e o peixe selvagem, quando os dois estão assim no balcão, um do lado do outro? Eu não sei te dizer. Olha só. Eu não sei te dizer. Uns dizem que a carne do peixe, isso é a crença popular. Tem mais gosto de terra, o peixe de viveiro tem mais gosto de terra, o peixe
natural, não tem gosto de terra. E a cor é rosa e a cor é branca da carne. Eu honestamente eu não consigo. Se você me der 2, eu não sei. É impossível dizer, Eu né? não sei. Eu como os 2. Eu também. Agora, Então, o que a gente tem para agora é isso. Se a gente puder, não há recomendação de parar de consumir peixe. não Nunca existe houve. isso, né? Nenhum órgão oficial recomendou que se pare de comer peixe. E esse lance começou em A Itacoatiara. recomendação foi isolada para Itacoatiara porque lá estava tendo um número expressivo de casos naquele dado momento, né? Então, mas é o que eu já falei para você. De repente, pelas redes sociais, pelos grupos de mensagem, Os entendidos a coisa da se internet. espalha e toma proporções é. que a gente não consegue mais controlar. E até, né, o que acontece é o seguinte, uma decisão do chefe de família aqui nessa casa, Sim. peixe não entra até acabar essa onda. E a onda, como a senhora falou, as águas estão baixando, continuam baixando, vão parar, né, vamos entrar na época da seca, e é esse o sinal que a gente precisa receber, que as águas baixaram e que não há preocupação. E que voltou a chover e que o nível das águas vai voltar a subir. O período de subida das águas geralmente é onde a gente acompanha isso indo embora. Mas, de novo, eu sei que a gente está, socialmente, nós estamos muito abalados, né? Nós estamos. Nós somos sobreviventes de uma pandemia. Sim. Só isso já nos coloca todos a um estado de extrema ansiedade. Então, você pensar na possibilidade de ter uma doença grave porque comeu peixe, as pessoas preferiram parar de comer. Mesmo sendo da nossa cultura... Parece assim que a gente vai comer peixe e vai correr um risco, né? Exato. Mesmo sendo o que a gente tem à nossa disposição, parou. E assim, quem tem condição está comendo carne. E quem não tem, está comendo o quê? É a pergunta que não quer calar, né, doutor? Quem está no interior e não tem como comer carne, o que está comendo? A gente precisa ter muito cuidado. Sim. As pessoas que se manifestam nas redes sociais falando que a doença é isso, que a doença é aquilo, elas têm que ter muito cuidado. Porque eu, como médica, se eu vier aqui com você e te passar uma informação que não é verdadeira, o meu registro de exercício da medicina, ele pode ser cassado. Sim, é verdade. É verdade. Mas uma pessoa que passa uma informação falsa na internet, E que não, acontece nada que com não é ela. médico, que não... Porque ela é leiga. O que ela vai dizer? Não, mas eu só repassei. Eu ouvi dizer, eu ouvi falar. Eu só repostei, eu não sei de Esse nada. é como se forma a tal da fake news, né? Exato. É por aí, eu ouvi Então, o camarada isso. dizer e é isso e acabou. O mal da nossa raça hoje é o uso indevido das mídias, das redes sociais. Com a informação. E os especialistas são as pessoas que gastam tempo se formando, Claro, estudando. claro. Tem muito pouca oportunidade de falar a respeito. Que coisa fantástica. Isso a gente viveu com Covid, isso a gente está vivendo agora com a doença do peixe, e isso a gente vai viver daqui para frente muito, porque é uma terra sem lei. Olha, por exemplo, o representante do sindicato dos feirantes, ele falou aqui que estavam dizendo até que o jaraqui estava causando problemas. E ele disse que, olha, toda a minha vida eu me dedico ao comércio, né? A minha profissão tem a ver com os peixes. E nunca eu soube que nenhum jaraqui passou, seja lá o que for, para alguém. E eu vou lhe confessar uma coisa, viu? Semana passada eu comi 3 jaraquis fritos, que é uma beleza, e não me aconteceu nada, eu estou bem. Eu não sou bióloga, Humberto, então eu não sei te explicar exatamente o porquê, mas as espécies que nós temos hoje, sabidamente afetadas pelo problema, na nossa região... Isso sistematicamente, né? todos os anos. Que se repete. Que se repete. Mantém, né? É o tambaqui, o pacu e a pirapitinga. De alguma maneira, são espécies semelhantes em algum momento. O pacu, o tambaqui e a e pirapitinga. a pirapitinga. Apesar de aparentemente serem peixes diferentes, biologicamente eles têm uma conexão. E o tambaqui se for selvagem, né, doutor? Todos Tem esse três, detalhe. Todos três. se forem peixes de vida livre. Porque não existe pacu que não seja selvagem, nem pirapitinga. Eu acredito que não. Eu nunca ouvi falar. Eu também não.
Eu sei que o tambaqui eles Então, desenvolvem em cativeiro. Nós temos toda a outra gama de peixes da região, que teoricamente não se afeta por isso. Nunca tivemos notícia de que se afete por isso. E nós temos ainda a possibilidade de consumir o tambaqui de cativeiro. Doutora, mais de 2.000 espécies de peixe no rio da Amazônia? Sim, claro. Já pensou? Claro. Bem, eu vou mudar de assunto, mas antes eu quero lhe pedir uma coisa. Eu declaro aqui, com toda sinceridade, eu estou comendo peixe. Eu continuo comendo peixe. E peixes deliciosos. Comi na sexta-feira uma caldeirada de tambaqui, que se você vier para o Amazonas, você se apaixona pelo Amazonas provando a caldeirada de tambaqui. E eu acho que esse pânico todo, com essas medidas, esse cuidado que a senhora acaba de mencionar, não tem razão de ser. Sim, identificar a origem do produto que você está consumindo, identificar os sintomas rapidamente, se eles aparecerem, e procurar assistência médica. O tratamento é muito simples e é uma doença de evolução muito rápida. Maravilha. Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Eu fui lá tomar minha terceira dose. Ok. Fui lá tomar minha terceira dose da vacina. E acabei fazendo amizade com as meninas lá, e foi tão legal. E não tomei minha vacina, não tomei porque quando eu cheguei lá, elas disseram: Humberto, você já completou 6 meses desde a última dose. Eu falei: puxa vida, só em outubro. Então eu vou voltar em outubro. Mas aí eu vi uma coisa interessante lá, que eu já tinha observado antes, quando eu fui as 2 outras vezes. As pessoas perguntando para elas lá: quando é que eu posso tomar minha cerveja? Quando é que eu posso tomar o meu vinho? Quando é que eu posso tomar minha dosezinha de cachaça? Pelo amor de Deus, esclareça isso aqui, por favor, se a senhora puder, doutora. Vamos lá. Eu tomar a vacina tem alguma coisa a ver com a cerveja e o vinho? Aí uma moça lá falou o seguinte: não posso deixar de lhe dizer isso. Não, só daqui a 1 mês. Tem que passar 1 mês. Aí não, 2 semanas o senhor pode voltar a beber. Esclareça isso, doutora, por favor. Claro. É assim, Humberto, o consumo moderado e pontual de bebida alcoólica, ele não afeta em nada a eficiência da vacina. Nada. Zero. Olha só. O alcoolismo crônico, esse sim afeta a imunidade do indivíduo. Pessoas que precisam beber todo dia, né, doutora? São dependentes químicos. Dependentes químicos. Esses sim têm uma imunidade comprometida em geral e podem ter uma resposta pior à vacina. Então isso é mais um mito, é mais uma fake news. Agora é claro, os manuais todos dizem, né? Se você puder aproveitar o momento da vacina para recomendar hábitos saudáveis de vida, claro, recomende que a pessoa pare de beber se for abusivo, né? Mas o consumo social, o consumo moderado de álcool não afeta em nada a vacina. Tem nenhum problema. Não tem essa regra de vacinou 15 dias, 2 semanas, até o final do mês. Isso não existe, né, doutor? Mas as mocinhas lá estão dizendo isso, sabia? Outro mito interessantíssimo é em relação aos antibióticos. Quem está tomando antibiótico não pode beber, não é assim? É verdade. Alguns antibióticos, não são todos. Olha só. Alguns antibióticos. Tem antibióticos de tarja preta, não tem, doutor? Não. Não tem, não? Não. É que eu nunca tomei remédio de tarja preta, então não sei. Não, antibióticos não. Eles são vendidos com receita. Com receita, porque né? Tem que ter o controle de quem está prescrevendo e para qual finalidade. Não pode ser de uso indiscriminado. Mas eles não são tarja preta. E alguns antibióticos, a maioria que a gente nem usa mais na prática diária hoje, não tem nenhuma influência com o consumo moderado de álcool. Porque em excesso até água faz mal, né, doutor? Exato. Eu sempre digo isso, eu tenho uma sequência aqui sobre vinhos nas sextas-feiras, aí trazem os vinhos, trazem tudo para cá, eu digo, ó, gente, isso aqui é lindo e maravilhoso, mas tem que ser moderado. Não me digam que eu estou estimulando o alcoolismo, não é isso, tá? Nós estamos falando de consumo social e moderado claro, de álcool. O álcool, a bebida alcoólica para mim sempre foi, para mim, algo para o meu prazer,
para eu ter prazer, para eu estar com as pessoas, para eu descontrair mais, né? Para eu me soltar um pouco, mas beber para cair, para ir dirigir, bater o carro, nada disso, ninguém pode concordar com um negócio desse. Claro. Ninguém. E muitas vezes esses mitos, eles surgem exatamente de condições sociais como essa. Você tem um alcoolista na família e ele tem um problema de saúde, aquele é o momento de você fazer uma intervenção. Então você diz, olha, agora você vai tomar remédio, você tem que parar de beber porque você está tomando remédio. Claro. E aí isso vai, tipo, o Aproveita, telefone sem né, o fio, embalo vai se pra- espalhando e Isso. passa para todo mundo como verdade absoluta. Doutora Maria Ou Paula. seja, nossos ancestrais também já praticavam fake news, mas numa dimensão diferente e menos dolorosa do que o que a gente vive hoje, né? A minha avó praticou uma fake news comigo. Eu descobri anos depois. Sabe qual foi? Berto, não, ela me chamava de Betinho. Ela disse, Betinho, se tu comeres manga com leite, tu vai adoecer. Né? Vai dar febre, dor de cabeça, tudo. E eu nunca na minha vida... Exato, veneno. É um veneno manga com leite. É Olha, isso. Mas é a cultura popular, né? Às vezes É lindo, alguém né? comeu, teve uma indigestão, pronto. Aí já não presta mais pra ninguém. ou então manga verde com febre. Nunca coma manga verde com febre. Né? Foi o que a minha avó disse. Melhor não arriscar. Doutora Maria Paula, muito obrigado. Que conversa legal. Obrigada a você. A senhora esclareceu muita coisa. Eu sei que vai ter muita gente que vai voltar a comer peixe, entendeu? A gente espera. Com segurança, É né? um dos hábitos mais saudáveis que a gente tem no Amazonas. A gente precisa estimular. Obrigado, doutora. Obrigada Obrigado pela a você. entrevista. Leve o meu carinho para Magda Cristina, para o reitor Cleinaldo Costa, para toda aquela gente boa, maravilhosa da UEA. Obrigada. Muito obrigada, Humberto. Obrigada aos que nos assistiram. Gente, por hoje é só. Fique esperto. Até a próxima. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. A Pvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. A Pvida, saúde pra valer.